senhoras e senhores, queridos cidadãos sorocabano e todos que nos assistem na nossa região metropolitana, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta podcast. Aqui você sabe que o assunto é direto ao ponto, como deve ser. Portanto, fica ligadinho com a gente aí, já se inscreve no nosso canal, dá o joinha e compartilha geral. Aqui, o apresentador Danilo Santos e ao meu lado, meu amigo de bancada, o jornalista Bruno Rodrigues. Olá mais uma vez, Danilo, meu amigo querido. Mais um programa para vocês acompanharem, um podcast. Hoje ele tem um viés um pouquinho mais técnico, mas a gente promete que vai trazer isso de forma mais clara possível para vocês, como o Danilo disse, direto ao ponto. E a gente já fala de tanta coisa aqui, né, Dani? Né? Saúde, esporte, cultura. Hoje nós vamos falar de emendas parlamentares. Aí você deve falar, pô, emenda parlamentar, né? O que será que é isso? O que acontece, né, diretamente no município? Quais são os benefícios que acontecem? Mas esse não é só esse tema que a gente vai falar. A gente vai falar de parcerias, de captação de recursos. A gente vai falar de muita coisa que beneficia o município e você diretamente na ponta, né, que está conosco aqui. Nós, para falar sobre isso, nós vamos receber, né, uma especialista no assunto aqui, que vai trazer as informações bem adequadas para você. E eu vou ser obrigado, pela primeira vez que eu gosto de forçar bem a memória, mas eu vou ter que pegar uma colinha aqui, porque o cargo dela é longo, é grande, trata de muita coisa. Bom, nós vamos receber a Aline de Moura Silva, que é chefe de divisão de captação, convênios e financiamentos da Secretaria de Parcerias da Prefeitura de Sorocaba. Então nós vamos falar muito sobre essas parcerias que nós temos para beneficiar. Aline, bem-vinda, obrigado, né, por conceder essa entrevista para a gente. Conta um pouquinho sobre você, quem é a Aline, servidora, quanto tempo você está na Prefeitura, e depois a gente vai falando sobre os benefícios que a população tem com o trabalho de vocês e da sua equipe. Eu sou servidora de carreira, trabalho na prefeitura há 15 anos. Inicialmente trabalhei ali dentro do Procon, fiquei 10 anos por lá e com a mudança de governo eu recebi um convite para trabalhar com esse novo desafio, né? A princípio com a captação de recursos, né? Recentemente, com a mudança da superintendência para a secretaria, eu recebi mais um plus, né, nessa questão de desafio, e passei a dirigir a equipe de captação de recursos, convênios e financiamentos. Perfeito. Então, ó, conta um pouquinho pra gente, então, como é que funciona, né, esse trabalho de captação, todo o trabalho envolvido, né, que a equipe tem, de negociações, dessa questão de convencimento, para que esses recursos venham para a cidade e beneficiem a população. O trabalho de captação de recursos, ele tem um viés técnico e político, né? Ali, a nossa equipe conta com 9 pessoas, né? O pessoal ali engajado, né, nessa busca de recursos. Então, nós temos basicamente algumas etapas. A captação de recursos, junto dos parlamentares, normalmente emendas, e hoje a gente tem trabalhado também com financiamentos, como diz ali esse nome gigante do cargo, né? Com os convênios e os financiamentos. Então, o recurso ele entra através das emendas, a gente faz a busca nas plataformas, os contatos, os relacionamentos, e depois ele se torna um convênio ou um instrumento de repasse similar, né? Tem vários tipos aí, a gente não vai entrar nesses detalhes porque são realmente questões bem técnicas, e a gente trabalha ali acompanhando toda a execução até a prestação de contas. Então, dentro disso, tem questões de projetos, elaboração de projetos, as conversas técnicas, atendimentos de diligência, tem várias etapas que são tratadas ali dentro. Mas tudo começa com o acompanhamento do orçamento e com a questão das emendas parlamentares. O que são as famigeradas emendas parlamentares, né? Existe um orçamento, tanto no governo federal como no governo estadual e no governo municipal. As emendas elas são tratadas de uma mesma maneira. Então, vamos supor que é o orçamento da sua casa, Danilo. Dentro desse orçamento, você já tem previsto ali um recurso para pagamento de contas, de compromissos que são ali constantes, fixos. E aí você tem um recurso para alimentação, para lazer, para saúde, Posso pôr a pizza, o hambúrguer aí? Posso? Claro, a gente precisa dessas... Né? Tem que ter. Tem que ter, faz parte. E aí, vamos supor que os seus filhos ou os seus irmãos falem, olha, eu acho que a gente podia tirar um pouco do recurso que está previsto para a pizza e para o hambúrguer e fazer ali
o puxadinho do quarto da vovó. Certo. Vamos colocar. Então, essas sugestões de alteração do orçamento principal, elas são as emendas, né? Então, no governo federal, os senadores e os deputados federais, eles fazem sugestões de adendos ali dentro do orçamento principal. E isso é discutido, claro, com base ali em superávit, em questões contábeis do próprio governo de arrecadação, e aí cada deputado, cada senador tem um valor específico para tratar. Certo. Tem vários tipos de emenda, né? E das emendas impositivas, as individuais, metade desses recursos obrigatoriamente é encaminhado para questões de saúde. E a outra metade eles distribuem, pulverizam nos municípios que vão procurá-los, né? E que eles acabam conhecendo as necessidades. Então, o nosso trabalho ali de captação de recursos é procurar os parlamentares, as equipes técnicas dele, falar, olha, a gente precisa de um posto de saúde, a gente precisa de uma quadra, a gente precisa atender a população com essas demandas, e a gente vai lá, apresenta o projeto bonitinho, colorido, com os valores já específicos, e eles compram essa ideia. E aí, quando eles vão destinar, de fato, ali dentro do calendário, esses recursos, eles falam, olha, Sorocaba está preparado para receber a emenda, para executar, já tem o projeto pronto, e aquilo realmente vai dar certo e vai beneficiar. Daí eles encaminham para isso. Você citou uma coisa, Aline, né, nessa explicação que você nos trouxe, e como a gente fala, né, Bruno, aqui, que é direto ao ponto, a gente brincou a questão da pizza, do hambúrguer, foi até perfeito aqui, porque de fato é o que acontece. Poxa, vamos tirar daqui, vamos colocar ali, enfim, essa adequação. E aí no finalzinho você disse, né, de buscar esse recurso, e a resposta é, poxa, Sorocaba está preparada para receber. Aí está um ponto que parece ser simples, né? Mas é crucial para que de fato possa acontecer, né? E como se torna uma realidade este projeto, por exemplo, de onde surge esse projeto até chegar lá no deputado, enfim, para trazer esse recurso para cá. É simples, eu tive uma ideia, vamos aqui escrever essa ideia, vamos lá pedir esse recurso do deputado. Explica um pouquinho para nós como que é isso. Não é tão simples, né, quanto parece. Então, primeiro a gente busca com as secretarias ou mesmo com os servidores, a gente abre ali dentro do Conectam aí por um período para que eles façam os pedidos. Olha, eu identifiquei que tal bairro precisa de pavimentação, precisa de iluminação, ou então diversos pedidos. Chegam para nós, a gente faz uma triagem técnica, principalmente, que é o que nós chamamos aqui no município de banco de ideias. Certo. E dentro desse banco de ideias, a gente pega as demandas principais e aí vai fazer as verificações prévias a essa solicitação para os deputados. Então, nós temos ali dentro da CEPAR não só a equipe de captação de recursos, convênios e financiamentos, nós contamos ali com a CEPAI, que é um núcleo de projetos de arquitetura e engenharia. Aliás, o pessoal é sensacional, legal, sempre prontos a atender a gente. Eles fazem toda essa questão técnica que a gente não tem competência para fazer. Projetos, estimativas de valores e tudo mais. A gente pega esses dados e monta o nosso portfólio, nosso catálogo de projetos, que é o que a gente apresenta para os deputados, que eu falei, colorido, bonitinho, aquilo que enche os olhos dele, que eles sabem que depois vão poder entregar aqui no município junto com o prefeito. Legal. Então é feito todo esse processo. A gente tem os exemplos, pessoal, das 3 UBSs. 2 estão sendo construídas, né, que é a São Conrado e o Central Park. A gente anunciou recentemente uma nova unidade no Parque São Bento. E aí dá para entender que não é assim, escolhendo aleatoriamente o bairro, né? A São Conrado, por exemplo, ela vai dar uma vazão muito grande ali no Mineirão, Laranjeiras. Central Park vai ajudar com a UBS Márcia Mendes, que hoje tem muitos cadastrados lá também. E do São Bento não precisa nem falar, né? O Parque São Bento ele é praticamente uma cidade à parte, e ali tem a região do Horto também, né? Caguaçu. Então, esse critério técnico para fazer pedido dessas novas construções, ele atende questão de tamanho da população ali, que vai... Não é simplesmente aleatoriamente, né? Tem essas escolhas, né, Nino? Com certeza, e essas informações vêm da própria Secretaria de Saúde, né? A gente não faz as coisas da cabeça da gente, então eu sei que existe uma demanda muito grande, o pessoal da Secretaria de Saúde, que faz o cadastro dessas propostas no nosso banco de ideias, eles trazem a justificativa da necessidade.
Então, sim, o Parque São Bento é um dos maiores bairros da cidade, né, em termos de população, principalmente, precisam desse atendimento. Então, quando chegou essa demanda para nós fizemos ali o cadastro dentro do programa Novo PAC e fomos atendidos, porque, de fato, o projeto foi bem feito, existe uma lógica, existe a demanda, e aí fomos atendidos. Pô, tá vendo, pessoal? Então, quando você vê ali uma UBS sendo construída, né, um posto de saúde popularmente conhecido, ele não está sendo... Existe um trabalho muito grande, técnico, de critério, que foi estabelecido por muitas cabeças pensantes. E aí a gente queria entrar também nessa questão de como é que é a captação de recursos. Você senta ali com os técnicos, com os próprios parlamentares, como é que funciona? Existe esse planejamento primeiro interior para fazer esse convencimento, né? Essa persuasão para poder trazer o recurso para cá? Conta um pouquinho desses bastidores para a gente. Isso. É claro que tem o viés político e o chefe do poder Executivo, ele faz esse contato político com o próprio parlamentar. Muitas vezes a nossa equipe não tem contato direto com o deputado. Então, nós fazemos contato com a assessoria do parlamentar, pessoal que cuida do orçamento dentro do gabinete deles, conversamos, a gente faz um estudo prévio de qual é o viés do próprio parlamentar. Alguns gostam de atender questões de meio ambiente, questões de causa animal, outros são mais voltados para questões de esportes. Então, a gente já sabe qual a porta que a gente está batendo para pedir. Não vou lá pedir sem nenhuma base anterior. A gente faz esse estudo, chega lá, conversa com o pessoal da equipe, né? Normalmente, pessoalmente, levamos aquele ofício que já tem os pedidos, que vai com os projetinhos coloridos, bonitinhos. A gente tem aquela conversa, olha, a nossa equipe está preparada. A gente conhece questões do trâmite, né, das emendas, temos acesso às plataformas, que são as ferramentas que a gente utiliza, a gente atende as diligências e vai ganhando a confiança. É tudo uma questão de relacionamento. E aí, quando você já construiu esse relacionamento, surge um recurso de remanejamento ou de algum outro município que infelizmente não conseguiu atender essas questões técnicas, eles lembram da gente imediatamente. Aí entram em contato, falam, olha, vai entrar um recurso tal, em tal data, e aí? Vocês têm como tratar isso? Claro que a gente tem. A gente, não é? Corre atrás. Sempre, a gente corre atrás, a gente dá um jeito e consegue executar. Então, esse relacionamento... Na verdade, a palavra da captação de recursos é relacionamento. E aí, a parte técnica. Aí, né, o munícipe que está nos ouvindo, normalmente ele logo pensa, poxa, mas é muita questão política no meio, se você não tiver ali uma amizade política, você não vai conseguir. Eu imagino até mesmo que o próprio político em si, né, vamos dizer que ele tem uma outra pessoa ali que está também buscando a captação, que tem uma certa proximidade política maior com ele. Mas ele não tem a capacidade técnica, nem o município de recebê-lo. E aquele que não é tão próximo politicamente, está tudo certinho, conforme a lei, está pronto para receber. Ele, ainda que ele queira destinar para cá, mas ele tem que destinar para quem está tecnicamente, né, preparado. Porque no final das contas, o que eles querem é que seja executado. Exato. E se o município que é mais parceiro, digamos assim, não consegue executar, isso acaba vindo para nós, sim. Uma curiosidade, né? Até que você falou em termos de afinidade política e tudo mais. A ordem do dia para nós ali dentro do setor é bater em todas as portas, independente de questões políticas, até como eu disse aqui na conversa anterior que a gente teve, né? Política pública, ela não tem bandeira. E o benefício, ele vai ficar para a população de qualquer forma. Então, a gente bate nos parceiros, bate nos que não são parceiros, vai lá, conversa, pede. E o resultado desse trabalho é que hoje a gente tem mais de 300 convênios e de todas as fontes. Todas as fontes políticas, de todos os locais. A gente trabalha da mesma forma para não perder nenhum tipo de recurso. Muito bom. Qual foi o grande ganho que a gente teve, Aline, de passar de uma superintendência, né, que era o CAD, para ser uma secretaria como a Secretaria de Parcerias hoje? Qual o ganho de status e ganho prático que a gente tem dessa mudança, né? Olha, em termos de estrutura mesmo de trabalho, nós já tínhamos ali a divisão de captação de recursos, pessoal de arquitetura e engenharia, a unidade de execução de programas, de projetos, né?
E hoje nós contamos também com um núcleo de parcerias público-privadas. E isso veio com o status de secretaria. Isso é um ganho muito grande. A gente vai começar a permear outras fontes de recurso, outros tipos de parceria, que às vezes talvez não estivesse tão centralizado e acabar se perdendo, né? Sim. Quando tem muita gente cuidando da mesma coisa, às vezes nada é de fato sim, cuidado, né? Então, agora a gente tem um núcleo ali e a partir dali, daquele núcleo, é que se buscam outras oportunidades dentro das parcerias público-privadas, né? Esse é um ganho em termos de estrutura de trabalho, realmente. E o outro ganho é que nós ganhamos, assim, um pouco mais de autonomia para conseguir trabalhar e adentrar ainda mais nesses meios que são necessários. Bacana, bacana. Isso aí, você que está nos acompanhando aqui no Sorocaba em Pauta Podcast. Hoje a gente está falando sobre captação de recursos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais como que você aí na ponta é beneficiado com essa captação de recursos aqui no nosso município. Mas assim, é o seguinte, é um combinado aqui, não é, Bruno? Sim. A gente só prossegue se o povo Sem dúvida. curtir, não é? Curtir, passar para todo mundo aí para entender, né? Exatamente. Fazendo isso você ajuda demais, fortalece. Aliás, queremos agradecer o carinho da audiência de vocês, que tem aumentado, né, o nosso canal, as visualizações, tem sido muito bacana. Mas compartilha para aqueles que ainda não sabem, possam ficar sabendo aí de todo o trabalho que é oferecido aqui pela Prefeitura Municipal de Sorocaba. Bom, avançando aqui, Aline, tem uma outra pergunta que eu gostaria de fazer. Esses recursos, eles saem de lá direcionados já para uma determinada obra, ou ele pode, ainda vamos dizer, foi determinado para aquela obra, direcionado para aquela obra, mas no meio do caminho houve uma necessidade de uma adequação. Essa adequação seria possível ou não? São duas perguntas aqui, né? Ele é direcionado e se esse direcionamento é possível haver uma adequação? Tudo depende do tipo de emenda que é enviar, né? A gente tem ali as emendas parlamentares individuais, impositivas, de comissão, as transferências especiais, que são emendas impositivas. Então, dependendo de como o parlamentar encaminha para nós, a gente consegue ou não fazer essa alteração. Certo. Em via de regra, a gente atende àquilo que o parlamentar solicitou, né? Então, quando eles dão um pouco mais de liberdade para a gente, até na nomenclatura que eles encaminham, aí a gente consegue conversar e fazer uma alteração. Em geral, eles mandam, vou dar um exemplo, tá? Queremos que seja feita a cobertura da quadra no bairro X, né, específico. E às vezes até identificam quem é o vereador, por exemplo, que está ali coligado e tudo mais. Aí a gente trabalha dessa forma. Quando eles mandam de uma maneira mais aberta, por exemplo, pavimentação em vias do município de Sorocaba. Aí a gente consegue verificar com ele, olha, vocês querem que a gente atenda tal bairro, mas em geral é feito dessa forma, né? Tem questões mais técnicas, como questões de ações orçamentárias, determinação se é custeio ou investimento, e aí a gente não pode sair dessas questões técnicas, né? Então, uma ação orçamentária voltada para iluminação em LED, ou então o custeio de saúde. Dentro de custeio de saúde, o que a gente pode atender? O serviço, alguma coisa de média e alta complexidade, aquisição de equipamentos, coisas nesse sentido. Mas eu não posso, por exemplo, mudar da minha cabeça que eu quero adquirir um carro, um veículo, sendo que foi enviado para pavimentação. Isso é impossível de ser feito. Até porque existem critérios, tudo a gente envia para o Ministério ou para a Secretaria, no caso do Estado, e eles fazem avaliação do plano de trabalho, dos documentos que são elaborados aqui no município. Se eles verem que está fora daquilo que foi determinado, eles devolvem para nós e Não tem jeito. E também tem questão de prazos para serem atendidos também, né? Porque muita gente acaba perdendo prazo e o dinheiro acaba não conseguindo ser. A gente tá falando muito em recurso aqui, pessoal. Recurso é dinheiro. É um montante que vem de dinheiro para que o município possa gastar em prol da população, seja por meio de obras, seja por meio da questão de saúde, esporte, meio ambiente. Prazos devem ser cumpridos, né? E aí muitos municípios acabam perdendo por perda de prazo ou perda de atendimento de critério, né? Exato, exatamente. A gente fala que são os impedimentos técnicos, né? E aí, assim,
Aí o prefeito fica feliz da vida, né? Quando a equipe perde, né? Quando outros municípios perdem, a gente fica feliz. Né? E daí sobra para Sorocaba, né? Sorocaba. Mas o prefeito que perdeu o recurso por uma questão técnica, imagina que é igual o técnico de feliz. futebol, bravo com o jogador de futebol que perdeu o pênalti ali, né? Acontece. Eu acho que é importante a gente falar também nessas questões de impedimento técnico, que às vezes a perda de um recurso, ela se dá por questões do envio. O envio, essa determinação, eu quero que seja feita a pavimentação na rua tal, na subida. Se você não tiver como fazer daquela forma, ou se aquilo já foi atendido anteriormente com outra fonte de recurso, aquilo vai cair em impedimento técnico e não é necessariamente uma perda do próprio município. Às vezes é uma questão do envio, né? Mas, infelizmente, para outros municípios, Sorocaba está sempre preparado. É a importância da equipe de engenharia também para fazer essas análises, né? Que é uma minúcia maior. Agora, só aproveitando um pouquinho da memória dali, né? Mas isso vai ser bom. Momento propaganda aqui. Para falar da CEPAR, é importante. Você tem em mente, assim, algumas coisas que o município pode saber de parcerias, tem vários exemplos, pode metralhar aí, exemplos com as parcerias. De benefício lá na ponta, né? Direto Exato, ao município. que a população ganhou com as parcerias feitas, né? Com certeza, né? Além das questões de pavimentação que a gente vê na cidade, às vezes, na verdade, as pessoas elas só lembram que existe uma necessidade de pavimentação quando vê o buraco, né? Então, ninguém pensa de onde veio o recurso para consertar aquilo, como foi Isso é importante a gente foi e tudo mais. Então, nós tivemos várias emendas para pavimentação, para infraestrutura, para a construção da nova policlínica, que é, assim, uma vitória sensacional. E foi uma intervenção, né? Foi um recurso de emenda parlamentar. Temos a clínica veterinária, que também está em andamento aí, prestes a ser inaugurada, finalizando. Iluminação LED também é um grande destaque, né? Iluminação Deixa a cidade com uma outra cara também. Uma outra cara, e tem aí questões de durabilidade, manutenção e tudo mais, quando uma questão é bem feita. Tem as academias ao ar livre, tem as quadras, equipamentos, arenas esportivas, que vem bastante para nós. Bacana. Então, tem muita coisa chegando, muita coisa em andamento. A gente tem mais de 300 convênios em andamento. Olha aí, que bacana. Então, Buscando mais, né? Sempre para poder executar. Saúde, tem muitas questões de saúde que estão em andamento, principalmente em termos de serviços, mutirões de cirurgias, mutirões de atendimento, tem muita coisa. olha que espetáculo, pessoal. Porque o trabalho da CEPAR, se você for colocar metaforicamente aqui, ó, ele vai passando chapéu lá em Brasília, assim, ó. Ele vai falando assim, É isso mesmo. parlamentares, vamos ajudar a cidade, né? Como o prefeito vive falando, né? A maior cidade do Brasil para se viver, não é à toa. Você tem diversos benefícios que são levados à população. E é importante você saber o trabalho árduo que tem por trás disso, né? Você chegar lá com o chapeuzinho ali, ó, pedindo recurso, dinheiro para que isso... Nada de graça, né? Para que isso possa ser feito. Você tinha falado sobre custeio, essa diferençazinha de custeio e investimento. Explica só para a gente poder entender direitinho como que funciona depois na prática o andamento disso. O custeio, ele pode ser custeio mesmo de serviços, de uma maneira geral, né? E às vezes para obras de reforma, são coisas que não necessariamente aumentam o patrimônio da prefeitura, mas elas atendem a população de várias maneiras, né? Então, tá caindo o telhado do Procon. Tá. Então, vamos buscar ali uma emenda para custeio ou para investimento. Nesse caso, eu acho que é um exemplo que daria para a gente aplicar das duas formas, né? Tá. Mas um custeio de um mutirão de cirurgias, por exemplo, o parlamentar vai lá e adota, fica sabendo, né? Olha, a gente tem uma fila para cirurgia de catarata, digamos assim. Então, ele vai lá, manda o recurso para custear a realização do procedimento necessário para atender aquilo. Tem bastante questões de custeio na saúde. Como a gente falou um pouquinho atrás, né? Metade do recurso das emendas dos parlamentares, obrigatoriamente, vai para a saúde. Tem que ser direcionado. Tem que ser direcionado para a saúde. Então, é ali onde a gente tem uma gama maior, uma possibilidade maior de atendimento. As emendas para investimento, elas são para aquisição, né, de equipamentos, de toda a natureza, ou para
para um aumento ali de infraestrutura, digamos assim, o mesmo de patrimônio, Tá. né? A gente coloca dessa forma. Então, vou construir uma escola, é investimento. Vou construir um viaduto, Certo. é investimento. Então, o investimento fica pra gente. O custeio, ele vai resolvendo ali a questão né, mais espontânea, né? Isso, Tipo, que a pessoa que fez a cirurgia de catarata, por exemplo, que aliás é uma responsabilidade estadual que a gente dá uma força pra vocês, hein? Isso aqui é eu que tô assumindo pra falar isso pra você. Mas aí a pessoa vai lá, fez a cirurgia, beleza, resolveu, mas ela não vai, a gente não fica com esse patrimônio, né? Com essa obra material. Sim. Já o viaduto, né? A questão. É algo Atende a tangível, população. é visível ainda. Qual o tempo médio, mais ou menos? Não vamos nem falar da preparação, fim do projeto, mas já dele pronto ali, nesse diálogo, quanto tempo? Vamos dizer, falando aqui de um que deu certo, vai. De que já deu certo. Pergunta aí, Danilo. Conta pra nós o tempo médio aí. Poxa, mas leva esse tempo aqui pra acontecer. Até pra população entender, Né? não é assim, né? Às vezes a população, demora demais. Não, Tal. não é uma frase. Não é passar. Muito dito internamente hoje. Não é passando, não é Que pastelaria. nos dias de hoje não é assim. Tinha que ser pastelaria, uai. Não é instantâneo, gente. Até porque são várias etapas, né? Desde a parte da captação, aí o cadastro da emenda, aprovação pelo Ministério. Aí a gente vai para a parte da licitação. Aí tem a licitação, aí a gente volta para o Ministério ou para a Secretaria para eles darem, ok, a licitação foi feita de maneira impecável, legal, deu tudo certo, agora vocês podem dar início à execução. Essa fase de execução, aí depende do tamanho do objeto. Então, tem construções que demoram mais. Aquisição de equipamento é um pouco mais rápido. Então, tudo depende do objeto. Não tem como eu dar uma média para você. De tempo. A gente pode tentar, por isso, quando a gente faz a matéria aqui, pessoal, na comunicação, a gente sempre usa a palavrinha previsão. Previsão, porque é uma previsão. Previsão pode ter imprevistos. Exatamente. E uma coisa que você falou, né? Quantos setores, né, passam até ser liberado para iniciar, né, as obras? Parceria externa, mas tem as parcerias internas. Exatamente. E aí quem vê fala, poxa, mas por que tanta burocracia? É tudo para manter de forma legal, para que esse dinheiro, né, seja direcionado de fato, né, para aquilo que ele foi o objeto principal, né, que seja transparente para a população, né? Exato. É a outra palavra aí que é uma palavra-chave. Transparência em todas as etapas. Entra na prestação de contas também. Prestação de contas. Inclusive a gente vê isso até nas placas de obra, né? Lá tem o valor das Foi obras. repassado. Tem questões de contrapartida também, porque não é um recurso que vem exclusivamente de fora. O município ele precisa participar. Às vezes é estimado, eu vou mandar 250 mil reais para cobertura de uma quadra. Gente, do dinheiro público ele é diferente do dinheiro privado. Se eu for fazer lá com o meu dinheiro, eu consigo fazer de maneira simples, porque eu não tenho que fazer várias cotações, não existem tabelas que norteiam essas obras. Agora, o dinheiro público ele é diferente. E aí você tem um padrão para você respeitar, que é requerido, né, requisitado pelos governos. Eles não vão aprovar um projeto feito de qualquer jeito, e aquele projeto ele tem um custo. Entendi. De forma bem superficial, para a gente entender esse novo setor, né, que é o setor de parcerias públicos e privadas, vamos supor que o Dan é uma construtora Danilo. Olha aí. E aí vocês querem ter essa parceria com ele. Qual o ganho que o Danilo vai ter? O que ele pode, né, ter de contrapartida, já que é a palavrinha usada, para poder ajudar o município com essa parceria com pública, né, privada? Esse é um acordo que cada caso é um caso, Tá. desde que tudo esteja dentro da legislação vigente. Perfeito. Né? Então, às vezes o que o Danilo vai ganhar é que ele pode fazer uma divulgação naquele espaço. Então, tem vários programas dentro do próprio município que vão ser construídos. A gente vai costurar ali essas questões de parceria, né? Sim. Então, Entendi. Então vai cada uma de acordo Depende. com... Depende, né? Então, exato. porque tem aquela coisa assim, o que vai ganhar? O que tem ganho. Sim. Se você é da iniciativa privada, você vai ter um ganho de fazer parceria público-privada, mas também tem critérios a serem atendidos. Sim. Não é Bacana. Esse critério é bom exatamente para evitar, vamos dizer,
benefícios, né, para um e para outro, enfim. Então, desta maneira, o munícipe, que é o mais importante nisso tudo, o munícipe, ele é atendido, né, com essa parceria, enfim, público-privada aí, né? Tudo, na verdade, visa o atendimento do município. Uhum. Então, é quem ganha no final. Eu costumo falar que, assim, eu sou uma servidora de carreira, eu vou continuar aqui nos próximos anos. Mas eu moro em Sorocaba. Sim. Então, eu tenho total interesse que a população seja atendida. A minha família mora aqui. Uhum. Então, esses benefícios, eles são perenes, eles vão ficar na população. Então, é muito importante esse trabalho, essas parcerias. E, na verdade, todo o trabalho que a prefeitura como um todo desenvolve nesse sentido. Né? E dá um orgulho danado, né? Você transitando pela cidade e vê falar assim, ó, ali teve um suor danado e tá acontecendo. O negócio tá acontecendo e tal. Legal. Legal. A gente brinca lá no setor que são os nossos filhos. Você passa por lá, tá bonitinho, da hora aquela praça. Meu filho, teve meu trabalho. Né? Teve meu dedo ali. Teve a minha participação. Muito bom, isso é muito bom. Tá quebrando bem da mão pra policlínica. Né? Aí, ó, tá vendo? Muito bacana, ó. Você que está nos acompanhando aí, que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve no nosso canal aí. É só dar uma clicadinha, né, Isobri? Uma clicadinha que já resolve aí. Curte, porque isso também divulga demais o nosso trabalho. Estamos chegando aos finais aqui do nosso programa, mas antes de finalizar aqui, eu gostaria de fazer uma outra pergunta aqui para você, Aline. Quais expectativas aí para os próximos anos? O que o cidadão sorocabano pode esperar, né, da Secretaria de Parcerias? Vão vir coisas novas? Eles estão lutando por coisas novas ou não? Tá, o que tem tá aí. Qual é a expectativa? Tem muita coisa boa. Olha aí que bacana. Tá? A gente está nessa fase, até por causa do cronograma, da legislação, né, da elaboração da LOA. Essa etapa que a gente está vivendo hoje é de elaboração de projetos para serem apresentados. Então, tem muita coisa boa vindo por aí. Que bacana. A gente busca sempre questões de espaços para que a população seja beneficiada em termos de esporte, de cultura, de saúde. Então, essas 3 UBSs, imagina, 3 UBSs num ano só, gente, é um recorde. É isso, não é... E tem outras coisas. Então, a gente tem mais projetos que foram cadastrados. A gente não perde uma oportunidade, um edital está sempre atrás de coisas e oportunidades, opções, programas para trazer mais infraestrutura, mais oportunidades, oficinas e tudo que a gente puder trazer para o município, a gente está trabalhando para isso aí. trazer para cá. Muito bacana. Então, ó, aumente as suas expectativas, tem coisa boa chegando para nossa cidade aí. Bruno, contigo. Aline, muitíssimo obrigado. Esse é o momento que agora a gente deixa que, de repente, se faltou alguma coisa para falar, né? De repente, faltou falar alguma coisinha. Ou se não, considerações finais. E se você tiver algum recado para a população, para falar um pouquinho de como é que é o trabalho de vocês, ali a câmera fica à vontade. E obrigado mais uma vez, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade. E as pessoas normalmente não sabem como é feito esse trabalho, né? De captação de recursos, os financiamentos e tudo que a gente busca. As pessoas normalmente têm acesso aos resultados, mas não sabem de onde ver, não sabem como foi feito. Então, eu agradeço essa oportunidade de falar aqui. Quem quiser, a gente está totalmente aberto para conversar um pouquinho mais lá na secretaria. Vocês têm um canal aberto, a nossa secretária, ela é super acessível. A gente tem recebido outros municípios, inclusive, que têm tomado aqui o nosso município como um padrão, como um exemplo. Então, as portas estão abertas, a gente preza pela transparência, estamos trabalhando para trazer melhorias e benefícios para a população e estamos sempre abertos. Que legal. Parabéns, né? É isso aí. Muito obrigado, Aline. Bruno, obrigado pela parceria mais uma vez. O Marcel, toda a equipe aqui fazendo o podcast chegar até você. Bom, eu quero finalizar pedindo a você que se inscreva no nosso canal, deixe o joinha, compartilha para que todo mundo fique sabendo cada vez mais. Esse foi então mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta podcast. Permitindo Deus, nos vemos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente.